Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira, 24 de julho. A liturgia nos convida a uma escuta atenta e uma abertura sincera aos mistérios de Deus. No livro do Êxodo, contemplamos a teofania no Sinai, onde o Senhor se manifesta em meio a trovões e nuvens. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina em parábolas, revelando que o reino só é compreendido por corações humildes e purificados. A Sagrada Escritura cresce com quem lê com o Espírito de Deus e se fecha para os que têm o coração endurecido. O monte treme, o céu ressoa e o povo teme. Mas esse medo não é apenas terror, é o temor santo, o timor domini, que é o princípio da sabedoria. O temor de Deus não nos afasta dele, mas nos leva a amá-lo com reverência. O povo precisa compreender que Deus é infinitamente santo e que, sem purificação, ninguém pode suportar a sua presença. Essa manifestação antecipa a revelação definitiva que se dá em Jesus Cristo. No Sinai, Deus fala por meio de Moisés. No Tabor, Deus fala por meio do Filho. Ambos os montes nos remetem ao mistério de um Deus que se dá a conhecer, mas que não se impõe. Ele espera o coração aberto. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17, os discípulos perguntam por que Jesus fala em parábolas, e ele responde com palavras duras, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Jesus não está excluindo ninguém, mas mostrando que a capacidade de compreender depende da disposição interior. Ele cita o profeta Isaías, porque este povo endureceu o coração. Aqui vemos que não é Deus quem fecha o acesso à verdade, mas a pessoa que se fecha por orgulho, superficialidade ou indiferença. A parábola vela para os soberbos e revela para os humildes. Deus fala veladamente para que só os que desejam a verdade o busquem. O uso das parábolas, portanto, é um gesto de misericórdia. Jesus planta sementes em todos os corações, mas só florescem na terra boa, na alma humilde e sedenta de Deus. É por isso que ele diz aos discípulos: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Essa felicidade, essa bem-aventurança, é sinal de que o reino já se manifesta na vida de quem escuta com fé. Ou seja, o Logos, o Verbo, semeia parábolas no campo do mundo, mas apenas os que abrem o coração à palavra colherão frutos. O salmo de hoje, tirado do livro de Daniel, é um hino de louvor que brota da fornalha ardente. Os três jovens que se recusaram a adorar o ídolo do rei cantam, mesmo em meio ao sofrimento, porque reconhecem a soberania do Deus Altíssimo. Esse louvor nos ensina que mesmo na provação, o fiel glorifica a Deus. É o louvor que nasce da confiança. Não há nada mais poderoso que um homem que louva a Deus na dor, pois aí se revela a força do Espírito Santo. A teofania do Sinai, o mistério das parábolas e o canto do justo nos levam à mesma conclusão. Deus se revela, mas cabe a nós abrir os ouvidos e o coração. Permita-me contar uma pequena historinha. Conta-se que um velho camponês, muito pobre e analfabeto, ia todos os dias à igreja e ficava longos minutos diante do sacrário. Um dia, o pároco lhe perguntou: o que o senhor tanto faz aqui, se não sabe ler nem rezar? E o homem respondeu: eu olho para ele, e ele olha para mim. Isso me basta. Esse homem simples compreendeu mais do que muitos doutores. Ele possuía a bem-aventurança dos olhos que veem e dos ouvidos que ouvem, porque só quem se abre à presença de Deus com humildade e confiança, é capaz de reconhecer a sua voz, mesmo nas parábolas, nas nuvens do Sinai ou no silêncio do sacrário.
Caríssimos irmãos, peçamos ao Senhor que purifique nossos sentidos, como no Sinai, que prepare nosso coração para acolher Sua palavra como os discípulos e que de nossos lábios brote o louvor dos 3 jovens da fornalha, pois só os puros de coração verão a Deus. Que Maria, sede da sabedoria, nos ajude a escutar com o coração e viver com fé. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.